Olá, começando mais um DG ABC Entrevista e hoje nós vamos falar sobre um assunto que interessa a todos, que são as doenças raras, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Quem me acompanha neste bate-papo é o neuropediatra Paulo Brenes. Muito obrigada pela presença em nossos estúdios pela primeira vez. É um prazer muito grande estar aqui com você, com vocês na realidade, e falar sobre um assunto, né, que é muito bacana, muito emocionante, que está em bastante evidência hoje em dia, que as pessoas têm que saber, e que as pessoas têm que conhecer. Tem muita dúvida, é isso que eu ia falar, né? É muito complicado procurar um lugar, isso a gente estava comentando antes do programa começar, não sabem, não se norteiam para um lugar que seja específico para isso, e de repente a gente tem um aqui no Grande ABC que é muito legal. Vamos explicar um pouquinho sobre isso, sobre esse centro? Bom, na realidade nós temos aqui na Faculdade de Medicina do ABC, no qual eu faço parte do corpo clínico já faz uns 5, 6 anos, um ambulatório, né? Um ambulatório onde nós temos um grande interesse em atender as doenças raras. Grande parte dessas doenças raras são os erros inatos do metabolismo. Essas doenças raras, como o próprio nome diz, são extremamente difíceis, né? Difíceis de você fazer o diagnóstico delas. Sim. Então nós atendemos aqui gratuitamente. Ah, isso é muito bacana. Independente, enfim, de qual classe seja, será bem atendida. Independente de qualquer classe social, como os casos são extremamente difíceis de fazer diagnóstico, extremamente complicados, então a gente atende desde pessoas de um nível social mais baixo até gente que nos procura, né, porque não tem alternativa num serviço privado. Sem diagnóstico. Então a gente cuidadosamente, né, avalia paciente por paciente, demora bastante tempo para fazer consultas, porque às vezes eles vêm com vários exames que já passaram em vários especialistas, vários médicos. De anos e anos. Isso, vem carregando as doenças, às vezes de anos e anos, sem ter um diagnóstico final. E eles nos procuram para tentar fazer um diagnóstico final e para saber o que pode ser feito em relação às diversas patologias que encabeçam esse nome de doenças raras. E quais são os principais casos? Assim, quando a gente fala de doenças raras, a gente pensa em doenças às vezes extintas, coisas que não existem mais. Mas quais são elas, assim, as principais? Tem como você falar isso? Na realidade, não existem as principais, na verdade, porque as principais são raras. Cada um é um caso especial mesmo. Doença rara é considerada quando você tem um caso para cada 2.000. Então, em termos de incidência, é muito grande. Então, por elas serem raras, elas são muitas. E hoje em dia a gente tem entre 6.000 a 8.000 doenças consideradas doenças raras. Nossa, então, muita é um coisa. número muito grande que vai de A a Z e a gente tem que pensar nelas de uma maneira grande, específica, para você poder fechar o leque e tentar, diante dessas 6, 8.000, fazer diagnóstico. Às vezes, os pacientes vêm no nosso ambulatório, a gente vê, tria, pede exames, faz um monte de coisas e não consegue dar diagnóstico às vezes também, do mesmo jeito que os colegas que rodaram por aí. Mas como a gente faz uma coisa muito específica disso, e a gente tem pessoas que pensam especificamente nisso, a gente muitas vezes, e a grande maioria das vezes, a gente consegue fazer diagnóstico. E nesse caso não tem idade, né? Ah, não, tem que ir na infância quando reparar, porque tem de todas as idades, né? Você tem o público idoso e até a criança, né? Que chega com alguma Então, exatamente. Problema. A grande maioria vem e as doenças começam na idade infantil. Se você não faz o diagnóstico na idade infantil, muitas dessas doenças vão progressivamente piorando o prognóstico desse paciente. Então, muitas doenças que podem ser tratadas e não são tratadas na primeira infância, logo de começo. Poderia sanar ali. Sanar talvez não, mas melhorar muito o prognóstico desses pacientes. Uma qualidade de vida, ter né? Uma qualidade de vida. Muitas doenças têm tratamento, hoje em dia, são passíveis de tratamento. Se você demora para fazer o diagnóstico, os pacientes vão piorando, eles vão deteriorando no tempo e no espaço. Né? Eles vão piorando a parte motora,
a parte cognitiva, quer dizer, eles vão deteriorando. E se você tratasse esse paciente precocemente, né, ele poderia ter mais chance de ter uma qualidade de vida melhor no tempo e no espaço. Então nós temos que fazer os diagnósticos o mais precocemente possível. Sem dúvida. Né? Então a gente vai fazer o diagnóstico mais precoce, vai instituir o tratamento possível neste momento e vai dar uma qualidade de vida melhor para esses pacientes. Você acha que o Brasil ele realmente está engatinhando nesse quesito, incentivando pouco, não tanto quanto deveria? Como é que você vê numa visão um pouco mais macro, né, da situação? Nós estamos melhorando muito lentamente, pouco a pouco, né? Inclusive foi nesse ano, né, que essas doenças raras elas foram assumidas, teoricamente, entre aspas, pelo governo, e agora existem vários tratamentos que o governo está possibilitando para esses pacientes. Eles eram muito abandonados, né? Muito abandonados. Não só no Brasil, como em todos os países subdesenvolvidos. Né? Os países desenvolvidos, né, como os Estados Unidos, Canadá e Europa, o próprio governo abarcava eles, cuidava deles, etc. Tem interesse, né? E agora nós estamos engatinhando com essas situações e nós estamos no começo disso tudo. A gente tinha dificuldade para fazer o diagnóstico, ainda temos mais dificuldades do que os países desenvolvidos. E nós estamos melhorando, né? A gente tem um esquema de diagnóstico que fica um pouco ainda a dever com relação aos outros países, mas nós estamos melhorando bastante. Tudo é um crescimento, né, doutor? Com certeza. Perfeito. Doutor Paulo, muito obrigada pela presença aqui, por esclarecer e por ceder essa informação tão importante e relevante, não só para a região, mas toda a grande São Paulo, que acompanha aqui nossa DGABC TV. Muito obrigada. Obrigado a todos. Convido as pessoas a virem conhecer o nosso ambulatório na faculdade. Qualquer doença que as pessoas não acharem o diagnóstico, tiverem dificuldades em fazer esse tipo de diagnóstico, venham nos procurar que as portas da faculdade estão abertas. Muito bem, muito obrigada e bom dia. Obrigado. E o nosso programa fica por aqui. Para você, um ótimo dia. Até a próxima.